Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, mais um vídeo hoje com um tema bem fora do normal aqui, né? Não vai ser nada corriqueiro, que vai ser uma pergunta: será que a astrologia, né, o horóscopo é superstição? É, Primeiro de tudo, tem que ver quem estudava astrologia, né? Tiveram grandes gênios, né, na história da humanidade que estudavam e acreditavam nela. Então, quem somos nós, por exemplo, né, para julgar, por exemplo, que seria uma mera superstição, né, uma crendice, uma sugestão, né? O pessoal usa muito um psicologismo, né, de chamar tudo que acontece acho que é sugestão, né? Que é uma confusão também. É assim, igrejas antigas eram construídas com padrões astrológicos, né? Certos templos antigos existia uma astrologia tão avançada antigamente que eles faziam quase tudo, né, com base na astrologia, né? Astrologia chinesa, por exemplo, na época ali da meio de ouro da China, né? Então o imperador ele só teria filhos se fosse no momento certo, né? Observando as estrelas certas. Então tem uma astrologia muito avançada, né? Inclusive dos três reis magos, né? Esperando Jesus, né? Ele tem um conhecimento também astrológico, né? Não é só seguir uma estrela, eles sabiam qual é a estrela, o que significava a estrela e por que, né? Então tem vários sentidos a mais, né? O começo da astrologia também é uma coisa assim meio agrícola, né? Eu já vi algumas pessoas falando. Aí tem oriental, tem a própria egípcia, né? Babilônica. Parece que a Babilônia é o centro da coisa, né? Babilônia parece que começa a coisa. Ah, e muita coisa, inclusive, na Bíblia com astrologia, né? Padrões de números como 12, né? Os 12 signos e os sete planetas. Aparecem muitas coisas. Os dias da semana, né? Os dias da semana, ou em espanhol, principalmente, até em inglês, né? Monday, Sunday, Martes, né? É tudo é nome de planetas, né? Então os dias da semana são o nome dos planetas, é astrológico, né? Ah, mas daí que gênios? Me diga um gênio. Galileu, Copérnico, Newton, né? O próprio Ptolomeu escreveu um livro de astrologia, né? No Tetrabiblos tem astrologia direto, né? Ele ensina como interpretar a astrologia, né? Ptolomeu é um matemático, sim. E Tycho Brahe, né, Cardano, o próprio Giordano Bruno, ninguém. Giordano Bruno, claro, né? A pessoa vai achar que tem, né, ainda, que ele tem essa parte mais mágica. Agora, tem uma elevada ciência, né? Ela revela muito de nós, né? É que assim, a astrologia moderna, ela é muito autoajuda, né? Se pegar uma astrologia mais tradicional, antiga, ela era adivinhatória no sentido assim de prever futuro mesmo, prever morte, prever, né? Parece que isso sabia, por exemplo, um Nostradamus, né? Ou outras pessoas, né? Então, uma interpretação bem avançada, apesar que ele falou contra a astrologia em umas encíclicas. Então, situações assim, ou para maquiar, né? Então, quando eu tenho esse hobby, por exemplo, de estudar ou praticar uma coisa em horóscopo, na verdade, o horóscopo, como um autoconhecimento, é muito elevado. Adivinhação também eu não sou muito a favor, né? Não é muito a minha praia, né? Eu acho que o homem não deveria fazer adivinhações, apesar que nosso subconsciente já ter sim é, o futuro, né? A gente já sabe, né? A gente só não tem essas chaves de interpretar os sonhos no jardim do nosso futuro também, muitas vezes, né? Sonhos premonitórios acho que são mais comuns do que aparecem, né? Mas o horóscopo então não é tão superstição assim. Até um Agostinho falava, não Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, né? Criticando e tal, mas ele tinha uma crença em astrologia, eu tinha, né? Como se fosse fácil ter uma crença e depois não acreditar mais. Não acontece, ele sabia que tinha uma sabedoria nessa astrologia, né? E tantos outros, né? Então a lista vai longe, até pensadores atuais aí, né? Então é cultura e é uma cultura muito elevada. Só tem essa dicotomia, por exemplo, horóscopos de jornal muitas vezes são copiados de textos antigos, tem certas confusões, né? Mas a ciência em si é uma ciência antiga, é uma ciência elevada,
né? Ao lado, por exemplo, de profecia, ao lado de cabala, ao lado de fisionomia, ao lado de tantas ciências antigas, né? Esotéricas e sábias, né? Então, isso é muito importante, né? Uh, no livro que estou produzindo, né, que é uma enciclopédia filosófica, faço questão de mostrar esses detalhes de alguns autores com esse gosto pela astrologia, pelo místico, pelo religioso, porque né, as pessoas acham que o cientista, o filósofo não tem religião. Acho que todo mundo é agnóstico, todo mundo é ateu, né? Tem uma visão superior do mundo. No fim, os caras tinham as crenças deles, né? E talvez até mais do que nós, assim, nesse misticismo. Né? Então, diga-se Newton, né? Newton também, acho que até a alquimia, né? Então, esse conhecimento todo está todo entrelaçado, né? A gente não pode negar isso. Até os astrônomos, por exemplo, da física, eles começaram por astrologia. Eu falei Copérnico ali no caso. Tycho Brahe também, né, interpretava horóscopos. Galileu, né? Então Galileu não era um criador, tem muito mais coisa, por exemplo, que achar a questão dele que ele tinha lá, né? De ser condenado até após a morte, né? Então, mas é isso aí, pessoal. Meu link está aqui embaixo, né? E em muitos livros, por exemplo, eu falo dessas questões astrológicas, fisionomia oculta é panologia também falo, né? Uma sabedoria que você não pode negar, né? Ela tem certos grupos, por exemplo, esotéricos que só admitem membros após um mapa astral, né? Então é bem essencial, é bem interessante. Valeu, tchau, tchau.